Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e hoje eu tenho a honra, o prazer de receber pela primeira vez aqui no Pilha de Bis o Lencinho Smith. E aí, Lencinho? Opa, alô Brasil, alô mundo, que honra estar aqui, obrigado pelo convite, o Marcos já vinha paquerando essa participação já tem um tempo, a gente conseguiu parar hoje para gravar, só tô chateado, né, porque achei que eu ia encontrar aqui o icônico Maurício Dantas, né, o Maurício Dantas, eu sempre que eu vejo ele falando, ele me lembra o Raul Seixas, uma música do Raul Seixas, que o Raul Seixas fala assim, é tudo gente fina, meu advogado jura, aí eu sempre que ouço essa frase, eu lembro do Maurício Dantas, porque ele, pô, sempre faz uns disclaimers aí que eu falo, nossa, opa, ainda bem que eu era advogado, né? Não, na próxima, certamente, Maurício Dantas estará junto aqui conosco, vai gravar junto com você. E hoje ele tinha outros compromissos, acabou que ele acabou desmarcando os outros compromissos, que ele está sem voz. A gente fala que Salvador não está fazendo bem a Maurício Dantas. E é isso, eu já ouvi isso por aqui. Isso se prova a cada dia, infelizmente. Não, mas vamos nessa que vai ser bom esse papo. Vamos ter gibi bom pra falar hoje, né, Lencinho? Vamos ter, bom, é aquela coisa, eu acho que gibi pra cada um bate de um jeito, né? Então a gente traz as nossas impressões e aí as pessoas que tirem também as suas próprias conclusões se quiserem embarcar na nossa leitura, né? É verdade. Então vamos começar, né, Lencinho? Fala aí o gibizinho que você traz para os nossos ouvintes hoje. Bom, cara, eu trago hoje uma compilação de histórias que foram primeiramente lançadas na internet, né, pelo Instagram, que é Os Santos, do Leandro Assis e Priscila Oliveira. Vale destacar uma coisa que fica até claro aqui no livro, que o Leandro Assis ele começou essa série sozinho, né, publicando, e em algum momento a Priscila virou parceira dele de roteiro nessa história. O Leandro ele desenha, ele faz todos os desenhos e a Priscila colabora com o roteiro. O que eu acho legal aqui de falar dos Santos? Primeiro, tem um pouco um recorte que hoje a gente está gravando aqui, é dia 19 de março, que a gente está fazendo, aliás, 18 de março, desculpa, e ontem eu participei de uma roda aqui no Rio de Janeiro sobre quem lê gibi hoje em dia, né? Parece quem lê gibi, uma pergunta, uma coisa, enfim, é muito, muito ampla essa, quem lê gibi hoje em dia. Mas uma das coisas que a gente eu brinquei nessa conversa, foi assim, cara, eu ia nos eventos de gibi quando eu tinha 16, 17 anos, eu encontrava pessoas de 16, 17 anos. Agora, aos 44, eu vou em evento de gibi e todo mundo parece ter um pouco a minha idade, né? Eu vejo poucas, a não ser, obviamente, em grandes eventos nerds, assim, mas esses eventos menores, assim, você vê, parece aquele encontro de 20 anos depois do segundo grau, né? Todo mundo grisalho, barrigudo e tal. Ou aí no evento de mangá e anime, né? Que também dá muito adolescente, tem uma galera mais jovem de mangá e anime também, né? Tem esse recorte do mangá, que inclusive foi uma coisa que eu destaquei, que na Bienal do Livro ano passado, aqui no Rio de Janeiro, quando eu fui, era dia de semana, então aquele dia de visita em escola, e realmente o stand da JBC e outros que vendiam mangá, esse tinha garotada na fila, garotada de 13 anos, 14 anos, com seus mangás embaixo do braço. Mas sei lá, ia lá no da Panini, era só corão, carregando ônibus, tal, não sei o que, era um outro recorte. Mas por que eu estou fazendo esse recorte? Porque uma das coisas que eu destaquei é o seguinte:
Os quadrinhos, eles sempre têm que ter uma ousadia de falar um pouco com o seu tempo, né? E eu acho que aí ele se destaca. Se a gente pegar ali as histórias do Superman de 38, né? Feitas pelo Jerry Siegel, Joe Shuster, eles estavam abordando aquela América pós-depressão, né? As pessoas viverem cortiços, e era até essas pessoas que o Superman nas primeiras histórias defendia. Então, obviamente, aquela sociedade que estava se recuperando ainda de uma década da Grande Depressão se encontrou naquilo, né? E eu acho que esse é o mérito do trabalho que o Leandro e a Priscila fazem hoje em dia aqui com os Santos, porque ele começou a publicar isso no seu próprio perfil do Instagram. Daqui a pouco a mídia ninja repostou, daqui a pouco outros canais ditos progressistas né, começaram a apostar também, a colocar, e virou um verdadeiro fenômeno. Eu acho que o Brasil ele tem uma tradição noveleira, né, vamos dizer assim, né, o brasileiro sempre tem essa coisa, quem matou Odete Roitman, né, quem matou lá a próxima vítima, sempre teve essa coisa, e eles conseguiram criar um quadrinho que realmente você via as pessoas comentando nas postagens, caramba, já estou ansioso pelo próximo. A própria Priscila participou de um evento que eu fiz ano passado, que foi o Cada Um no Seu Quadrinho lá no Circo Voador, ela foi palestrante, e estava no meio do final dessa história aqui. Então eu falei, caramba, bicho, vocês criaram uma novela que está todo mundo ansioso pela próxima postagem para saber como é que essa família vai acabar, né? A história de trás de duas famílias aqui nesse gibi. Então, eu acho que esse quadrinho já começa com esse ponto positivo. Ele conseguiu trazer questões que a sociedade atual está debatendo para o formato de uma narrativa, né? Uma narrativa linear, uma narrativa de uma história que vai acontecendo, você vai descobrindo quem são essas famílias, o que elas fazem, e você vai pontuando. Ou seja, também é um quadrinho que ele me lembra muito, eu sei que você está lendo no momento, aquela fase da Inocente, do Demolidor ali, que está trazendo todas aquelas paranoias dos anos 80, a poluição começando, o risco da guerra nuclear, tudo isso está abordado ali numa história de ação, numa história bem contada, numa história, pô, você está pegando agora a fase do Romitinha desenhando pra caramba. Sim. Então tudo isso, você, pra mim, eu acho que o quadrinho que o Leandro e a Priscila fizeram resulta nisso. É um recorte da nossa sociedade atual, com discussões atuais que, né, acabam trazendo, vamos dizer, leitores que não são da bolha, né? Vamos dizer, leitores e leitoras que não são da bolha acabaram acompanhando com muito carinho isso aqui. Aí, antes de entrar na história propriamente, vale destacar que assim, eles começaram a fazer os Santos, eles já tinham uma ideia de para onde essa história ia caminhar, mas veio a pandemia. E durante a pandemia o Leandro falou, cara, não tá tendo sentido eu continuar com essa história agora, eu quero falar desse exato momento. E ele começa uma outra série que é Confinada. Confinada, que conta a história de uma socialite, né, que ela tem 3 empregadas, chega na pandemia, ela não quer que as empregadas vão para casa, então elas entram num acordo, 2 vão e uma fica. E aí mostra a relação dessas 2 mulheres, uma empregada e a patroa, durante a pandemia, com todas aquelas situações de pandemia. Ele, nesse quadrinho da Confinada, ele cita os personagens dessa história aqui dos Santos, ou seja, é a mesma, a família próxima, é o mesmo universo, né? Vamos colocar assim, eles fizeram um universo compartilhado, e aí acabaram Confinada e aí retornaram os Santos. Confinada tem um mérito por si só, porque foi uma campanha daquelas do Catarse que arrecadou muito mais do que o previsto, e aí depois que eles publicaram Confinada, eles acabaram pela internet os Santos e também fizeram uma campanha e conseguiram publicar no formato impresso. Bom, na história a gente começa acompanhando essa família, os Santos, que é uma família de classe média alta, ricos mesmo, né? De classe média alta, são pessoas ricas da zona sul do Rio de Janeiro, são ricos, e eles têm uma empregada, a Edilza, mas que ela vem de uma linhagem de outras mulheres que trabalharam para aquela família. Então a mãe dela já tinha trabalhado para essa família, as irmãs dela, pelo menos parte das irmãs delas, trabalham para outros membros dessa família, e todo mundo vive essa relação. E aí acaba que, em determinado momento, a gente descobre que o filho lá dos Santos, né, que já é um homem de meia idade, ele movimenta umas contas laranjas, ou seja, ele pega pessoas humildes, usa o CPF dessas pessoas para botar quantias absurdas de dinheiro nessas contas. E aí você vê que ao longo das humilhações que essas famílias de mulheres vão passando, alguma fala assim, pô, mas o cara botou o dinheiro na sua conta. Como assim? Então o dinheiro é seu, né? Então você vê essa pergunta, será que a mulher se apropria do dinheiro, não se apropria e tudo mais? Só que tudo isso é muito bem contado aqui, e eu até confesso que, relendo, tem uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que como leitor,
você entende quando a história dá uma virada, né? Você entende como assim, como o roteirista está tentando fazer uma coisa, ele vai fazendo uma repetição de piada até que uma hora que a história anda, né? Então a gente percebe que é isso, até porque o Leandro, ele é roteirista de audiovisual. Eu não sei se ele tinha feito muita coisa de quadrinhos antes de começar a falar. E ele confessa aqui no livro que ele estava vivendo um momento um pouco desiludido de trabalho e depois com o país, né, de ver amigos dele tendo posições radicais, tendendo para um lado fascista, tendendo para um lado preconceituoso, tendendo para um lado, né, de humilhação às pessoas menos favorecidas. Então ele foi transformando tudo isso numa história. Eu acho que é muito assertiva a forma que ele faz também, porque se a gente recentemente teve aqui no Brasil umas coleções de tiras acho que do Homem-Aranha e do Conan, né, acho que saiu em jornal e que foram compiladas, né? E aí, assim, você lê essas leituras, de certa forma, elas são um pouco enfadonhas. Não é que a história em si seja ruim, mas porque tinha aquela coisa que era uma tira que era sair no dia seguinte. Então, sempre a tira começa um pouco recapitulando a fala da anterior, né? Então você lê isso no encadernado, às vezes é uma leitura um pouco sacal. Sim. Aqui não. Aqui ele já tem já outro tempo, isso aqui não saiu em jornal, saiu tudo no impresso. Então, se você perdeu a postagem do dia anterior, é só você rolar o feed para ler. Então, ele acaba que, mesmo sendo uma compilação de histórias que foram publicadas, sei lá, em dois ou três postagens por semana, compilada funciona muito bem como uma história corrida. Então, eu acho que esse é um acerto. Eu acho também que outro fator positivo para os Santos é que ele vai ser um recorte também de um tempo. Então, acho que daqui a 10 anos, uma pessoa pode ler isso aqui e vai pegar, porque ele também enriquece com muitas citações aqui. Então ele cita, por exemplo, influenciadores, por exemplo, a Nath Finança participa da história dando um toque de finança, obviamente, alguns pensadores negros, alguns livros recentes que discutem essas pautas são citados. Então ele vira, e algumas músicas também são citadas, músicas do Emicida, sambas, tudo isso a gente tem aqui. E também eu acho que ele tem um pouco a ver, eu sempre fui um cara muito admirador da cultura hip hop, até de como as pessoas negras se veem hoje nessas músicas, né? Sei lá, se você tinha ali nos anos 90 um Racionais fazendo aquele discurso olhem pra gente, que nós somos pessoas negras que passamos reais necessidades aqui. Você hoje tem figuras como Emicida, como o Baco Exu do Blues, que o rap deles é assim, olha, nós somos pessoas com com o mesmo protagonismo que todas as outras, então a gente merece sim ter nosso reconhecimento, ter o nosso conforto, ter o nosso bem-estar, ter a nossa estima, né? Que eu acho que é muito sobre isso, que esse quadrinho fala sobre estima, né? Sobre você falar, não, cara, não tenho que aceitar tudo que me é imposto. Eu também eu também tenho os mesmos direitos, eu também tenho que ter os mesmos acessos, eu também tenho que ter a mesma possibilidade de educação para me reerguer na vida, a mesma possibilidade de justiça. Então tudo isso está aqui nos Santos. Eu estou sendo um pouco comedido de falar muito da história, porque é um quadrinho recente, né? Às vezes a gente vai fazer uma resenha de um quadrinho de 20 anos atrás, a gente não se importa de falar. Aqui não, aqui é um quadrinho que, apesar de ser publicado na internet, eu mesmo vi páginas aqui que saíram na época, mas eu pulei, então foi legal também, que eu falei, isso aqui eu não tinha visto, tal. Mas, enfim, é uma história recente, então estou um pouco afim. Agora, eu acho que é muito bacana também, falando tecnicamente, o traço que o Leandro traz, porque, inclusive, essas pessoas que são os santos, eles são pessoas brancas, sei lá, mas eles são meio feios, assim, mas feios no sentido... Eles têm pensamentos perversos, e isso reflete um pouco na expressão que eles têm, né, nos trejeitos dos olhares, da fala. Então, isso o Leandro faz muito bem. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que, para botar essa bola em campo, eu não sei se você já leu essa compilação, mas eu acho que você já teve acesso a esses quadrinhos, algumas coisas dessa história, né, Marcos? Sim, a gente estava conversando antes de gravar, você tinha falado que ia trazer esse gibi aqui pra gente, e aí fui lá você me mandou o link, eu fui lá no perfil do Leandro Assis, e comecei a ler. Como ele publicou tudo lá no perfil dele, ele colocou em destaques, né? Aqueles stories em destaques, que aí fica fácil de você ver cada capítulo, né? Cada tira. Sim. E é publicado mesmo no formato de tira, né? Ele em cada story tá um quadrinho da história. Então, exatamente. É muito fácil de acompanhar online, né? Como você falou, os tempos são outros. Apesar do formato ser um formato de tira, que
seria um formato ideal para jornal, mas ele é um formato ideal também para o Instagram, que foi o caso, né? Porque fica Sim. lá e ele organiza de uma forma que fica muito fácil de você ler a história toda. Eu não tive tempo de ler a história toda, mas é bem isso que você falou. É uma leitura que ele coloca no finalzinho, né? Tira uma história de humor. Aí ele bota o traço no humor Ele e risca, escreve né? Ele ódio. risca o humor. E coloca Exatamente. ódio. E é mais ou menos isso. Você vai lendo, você não consegue parar de ler, e a cada É. capítulo que você lê, você fica com mais raiva. Porque você fica com raiva daquilo, você fica com ódio realmente, porque aquilo é coisa que acontece todo dia. É coisa que você. Se Exatamente. você não presenciou, você ouviu falar, você conhece alguém que passou por aquilo. E é impressionante, assim. E como você falou, é um retrato dos tempos, mas eu acho que, infelizmente, é um retrato dos tempos que vai ser atual ainda por muito tempo. Talvez Sim. o que deixa datado, entre aspas, por exemplo, no primeiro capítulo. A família fala, né, dizendo assim, da personagem principal fala, ela ia votar no Haddad, mas eu convenci ela que não. Ainda bem que eu descobri e Aham. convenci ela que não. Então, assim, É. isso de falar o Haddad versus o Bolsonaro, isso fica datado, mas a situação em si não, porque daqui a Sim. 10, 20 anos infelizmente vai ter algo muito parecido com o que o Leandro está retratando ali, mas os personagens serão diferentes. Exato, E exato. isso que é o que dá mais raiva na leitura, mas é um traço, como você falou. A família rica, ela é tratada realmente de uma maneira feia, e assim, é uma coisa que até um tempo atrás, isso tudo começou mais ali em 2014, né? Foi piorar em Aham. 2016, mas em 2014 a gente já viu na eleição Dilma-Aécio. A gente já estava vendo alguma Aham. coisa nesse sentido. Mas é uma coisa que antes de 2014 você falava, isso aqui é exagero, isso aqui não existe mais. Exatamente. Não é possível que alguém pense desse jeito, e a gente tá aqui em 2024, 10 anos depois, e você fala, não, o pessoal pensa desse jeito, pensava desse jeito naquela época, mas não tinha coragem de falar, e hoje tem. Isso o E é Leandro, isso que deixa inclusive, ele mais bota triste, né? Isso o Leandro bota, inclusive, aqui no epílogo que ele faz no livro, que é isso, de como ele surpreendeu, como esses ideais já estavam presentes, e que por mais que ele tenha algum otimismo em relação ao futuro, aí ele bota, né, ele que escreveu isso após a eleição de 2022, né, ele faz esse pós-fácil após essa eleição, ele fala, apesar de eu estar escrevendo isso num momento de algum otimismo, eu nunca mais vou ficar desatento, porque eu sei que esses ideais estão sempre à nossa margem, esses ideais estão sempre à espreita, né? Sim. Então é muito interessante. Tem uma outra questão aqui que eu acho que é legal também, porque eu vi isso, até uma pessoa fazer uma crítica a isso, a Confinada, das pessoas, as pessoas, sei lá, ser muito homogêneo os personagens, né? São os ricos brancos que são muito escrotos, e as pessoas da comunidade, as pessoas negras, todas muito unidas. Mas nesse aqui tem um ponto interessante também, porque uma das personagens, ela tem um romance lésbico, né? Ela vai levar a namorada para apresentar na comunidade, né? A namorada dela, e ela ouve, mas isso não é certo perante a Deus, mas quem é o Uhum. homem da relação, mas como é para, sabe, ela começa a ouvir afirmações e perguntas que deixam a situação ali totalmente desconfortável, né? Então, eu acho que o Leandro ele acerta também, tanto o Leandro como a Priscila. Vai destacar também, né, que o Leandro é um homem branco, é um homem de classe média, como eu falei, com trabalhos também no audiovisual, em TV e tudo mais. E a Priscila é uma mulher negra, né, aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, né? Niterói é uma cidade aqui ao lado daqui da capital. E de família, ela mesmo trabalhou como doméstica na casa aos 13 anos ela foi trabalhar como doméstica para ajudar a mãe dela que fazia faxina numa outra casa. Então a família dela são famílias de pessoas que fizeram trabalho doméstico a vida quase toda. Então também é uma pessoa que ela traz muito do que ela ouviu em casa, das conversas em almoços de final de semana, essa coisa de você não ver sua família porque sua família trabalha para uma família que mora distante, então mora no famoso quartinho de empregada, e toda
toda essa mítica também de que, poxa, mas a pessoa tá tantos anos trabalhando aqui em casa que ela é quase da família. Sim. Aí tem uma personagem que faz um desconcerto lá pra outra, que fala, tá, mas se ela é quase da família, você botou o quê? Você botou o nome dela no testamento? Aí a pessoa, não é bem assim e tal. Então, assim, no epílogo do livro também tem um texto da Débora Diniz, que peço até desculpa, eu não tive o cuidado de pesquisar quem é a Débora, tal, que o trabalho que a Débora realiza, mas que ela coloca, né, que esse livro ele tem esse incômodo da leitura, porque, infelizmente, você reconhece as pessoas, às vezes no seu ambiente de trabalho, às vezes na sua própria família, às vezes quando você está no ônibus, você ouve algum comentário esquisito, quando você está numa lanchonete e tá o cara com a rede social ali aberta do lado, o telefone aberto do lado, você tá vendo que o cara tá lendo fake news ali, compartilhando fake news, então assim, ele traz até também essa questão que a gente tem às vezes de muitas, tem uma personagem do livro que é da família Os Santos, mas que ela resolve, ela entende que a família dela é um bando de gente imbecil e ela começa a se preocupar com causas sociais. Mas no primeiro momento ela se preocupa também como se fosse aquela pessoa que fosse chegar com a pessoa branca que vai salvar a situação daquelas pessoas, né? Se coloca nesse papel do descobridor, né? Do iluminado que chega para trazer a verdade para as pessoas. Então a gente tem esses todos os personagens no livro que é isso, traz um recomeço. Como eu falei, eu acho que Os Santos não é um livro reportagem, né? Tipo Palestina, não é um tipo até drama lá que a Pipoca não que lançou, mas ele é um livro que ele é bem contextual, ele contextualiza bem o tempo que nós estamos, né, e as situações que estão sendo discutidas. Por isso que eu acho que ele é uma obra que ainda vai ser recomendada, estudada, e que vai ficar aí, e que vai pontuar, né, muito, acho que a gente vai falar muito dessa, espero que eles produzam mais, mas tanto Os Santos como Confinado, eu acho que são um bom não, né, um bom no sentido de produção, né, vai ser um verdadeiro recorte do nosso tempo, é isso. Sim, sim. Mostra bem realmente os tempos que a gente vive. E eu cheguei a ver a edição impressa na última CCXP. Eles estavam com uma mesa lá. Acabou que eu não peguei. Não sei se. Porque não é barato, não é um livro barato, mas. Eu paguei acho que quase R$100 na minha edição. Isso, né? isso. Mas agora você falando e o que eu li o pouco que eu li no perfil lá do Leandro, cara, vale muito a pena. Eu vou atrás desse gibi, vou ver se pego numa promoção, porque é uma pancada no estômago, mas que é bem isso, é um recorte da sociedade, da nossa sociedade, e infelizmente é um recorte muito preciso. Sim. E graficamente também tá um livro bem bonito, né? Os dois. Eu acho até que no Confinado tem um pouco mais de ousadia na hora de transformar os quadros do Instagram. Tem uns que eles estouram, né? Tiram a borda, às vezes eles remontam alguma coisa. Esse aqui ele seguiu mais. Também não sei se por uma questão às vezes de prazo, né? De repente Confinado ele teve mais um tempo para se debruçar ali. Enfim, não sei também. E não estou diminuindo em relação. Estou falando só que um tem uma experimentação um pouquinho diferente do que tem no Confinado, diferente do que tem no Santos. Mas eu acho. E aí volta o início do nosso papo também, né? Quando as pessoas falam, porque olha que coisa interessante, eu passei esse final de semana aqui no Rio, volto a falar, a gente está gravando aqui 18 de março, no dia 16 de março, lá no Circo Voador, onde eu trabalho, teve o show da banda Brasa, né? E o Maxi Andrade, que é quadrinista, fez a gráfica MSP do Anjinho e tal, mas ele tem também o trabalho dele do Juquinho e tudo mais, um baita quadrinista. Ele é super fã da banda. Eu falei, cara, você quer vir botar seus quadrinhos no Circo Voador? E ele colocou. E aí eu tava sentado conversando com ele quando viu uma menina, viu ele levou o Anjinho, né, do Grafica MSP, e que ele teve que explicar tudo pra mulher sobre o Grafica MSP. A menina nunca tinha visto isso na vida dela, sabe? Então a gente às vezes acha que, mas Turma da Mônica, essas edições especiais é bom, porque elas vão um pouco além da bolha, e às vezes não, às vezes também elas falam muito. Claro, a gente sabe que uma Grafica MSP tem uma tiragem muito superior a um quadrinho independente, que o cara tá lá lançando na CXP, mas que ao mesmo tempo isso não chega em tantas pessoas. E eu acho que o trabalho do Leandro e da Priscila é um dos trabalhos que o que aconteceu com você, porque você lê quadrinho, mas às vezes quando eu falo de dele pra alguém que não lê
E aí eu pego o link, mando pra pessoa, a pessoa fala, mas é claro que eu já vi isso, pô, gosto pra caramba, né? Então eu acho que eles tiveram esse mérito de usar a arte, a nona arte, usar a linguagem dos quadrinhos, usar a narrativa dos quadrinhos para fazer um quadrinho bastante impactante para os nossos dias de hoje. E é por isso esse mérito deles tem de, com certeza, muita gente que comprou, apoiou lá no financiamento coletivo, são pessoas que, se bobear, tem esses 2 quadrinhos em casa e mais nenhum, ou uma coisa ou outra bem pontual, mas não são leitores habituais de quadrinhos. E aí acho que esse é um mérito muito bom do Leandro e da Priscila. Eu tô olhando aqui no site da editora Todavia. No site da editora tá R$ 99,00 o livro físico e R$ 64,90 o e-book. E na Amazon, que o link vai estar aí no post, na hora que a gente tá gravando, o livro físico tá R$ 79,20, tá com um descontozinho de 20% na Amazon. Né? Então, não é um livro barato, mas assim, se você quiser aguardar uma promoção, vale a pena ir atrás, porque realmente é uma pancada, E entendendo também, quem puder, né? Porque às vezes todo mundo gosta de promoção, né? Quem não gosta de promoção? Mas verdade. Entendendo também que, assim, esse é um quadrinho nacional, não sei qual apesar de ter sido bem sucedido lá no Catarse, no financiamento coletivo, é um quadrinho nacional, né? Então a gente sabe que a tiragem aqui é bem menor. De 80 a 100 reais, não é todo mundo que tem, mas, sabe, acho que podendo movimentar isso sempre é importante, porque é isso, né? Claro. Não é diferente dos outros quadrinhos que a gente compra aí, só que a gente manda dinheiro pra Marvel e pra Warner, e tudo bem, tá? A minha pilha aqui, eu tô cercado aqui de Conan, de Homem-Aranha, de Wolverine, de Superman, sem problema nenhum, adoro e vou continuar adorando, mas é isso, quando vem uma obra dessa, eu realmente me emociono, assim, eu fico feliz. Sim. Da gente estar fazendo material como esse, conseguindo inclusive, porque a gente tem também bons autores e autoras no Instagram, mas que não conseguem muitas vezes levar para o impresso, e aí eles tiveram esse mérito de conseguir levar. E apareceu muita lista, rapidinho antes de você passar, e destacar também, né, que é um quadrinho que os dois apareceram muito nessas listas de quadrinhos indicados, esse tipo de podcast que às vezes o pessoal faz quadrinho que você dá pra pessoa que não lê quadrinho, esse sempre aparece, então fica até válido aí pra você que fala pro seu amigo, pra sua amiga que ele deve ler um quadrinho, não sabe como presentear, fica essa dica aí também, porque eu acho que esse quadrinho conversa com diversas pessoas. É verdade. Mas vamos lá, Marcos, agora eu quero só fazer um jabá também aqui, mas para vocês, aproveita aí que o Marcos colocou o link da Amazon, que você comprou na Amazon, ajuda esse projeto, olha que maravilha, tá ouvindo a dica e ainda ajuda o projeto, pô. Olha aí. Vou contratar o Lencinho para ser nosso marqueteiro. O homem da maquininha, né? Cara, a gente falou de um gibi bem pé no chão, um gibi nacional pé no chão. Acho que eu vou pro outro extremo, que é um gibi de super-herói de um alienígena, né? Então não tem como ser... Que voa bem alto, né? Bem longe do pé no chão, o cara voa alto. Ele vai para o alto e avante, né? É isso. Agora 86 anos. Pois é, tá? Um jovem senhor de Krypton. E eu quero falar do Superman. Você citou o Superman, o comecinho do Superman ali, dele sendo defendendo lá os moradores de Cortiço, né? Aquele comecinho dele ali no finalzinho dos anos 30. E recentemente a gente falou sobre o final da fase do John Byrne no título, né? Que estava saindo na saga do Superman. E aí fez sucesso a coleção e a Panini continuou, né? E aí já veio aquela fase pós John Byrne, que é justamente o que eu quero falar aqui, que saiu na saga do Superman no volume 15. O Jerry Ordway, ele assume como roteirista, né? Ele já vinha como desenhista da Adventures of Superman. Ele assume como roteirista, então ele fica nessa função dupla como desenhista e roteirista nessa revista. E o Roger Stern assume como roteirista da Superman, da revista Superman. Ainda não foi, pelo menos nesse volume 15, ainda não foi publicado a fase da Action Comics pós John Byrne, né? Mas isso a gente pode falar depois. E assim, o Byrne, ele até nessa edição, nesse volume 15, tem uma introdução do próprio Jerry Ordway, né? E eles falam assim, como que eles iam
cuidar do título depois da passagem do Byrne, né? Que foi além de ter sido uma fase bastante elogiada, tem muita gente. O John Byrne é assim, principalmente na podosfera brasileira, tem os que amam, ele não tem meio termo. Tem a galera que ama e tem a galera que odeia. Eu tô na turma da galera que ama o John Byrne. Pra mim, eu sempre falei aqui e falo nas redes sociais, nas minhas, nas do Arte Final, que a origem do Superman definitiva é o Homem de Aço. Acho que até hoje não teve nada que superou aquilo. E ele sobre o John Byrne, assim, sobre o John Byrne, eu sou da turma que amo, mas também entendo que tem uma hora que ali a caneta se perdeu um pouco e tal, mas aí eu acho que como todo artista tem seus sempre comparar com jogador de futebol, né? Tem dia que o cara entra em campo e arrepia, tem dia que, poxa, foi mal, hoje não deu pra fazer nada, sabe? Então, é verdade. E aí vale também destacar, Marcos, porque desculpa te cortar, mas só pra complementar o que você tá falando, que também o John Byrne não sai do Superman, tipo, ele não avisa que vai sair, né? Ele já tava meio tretando, e aí tem uma hora que ele treta de vez e vai, né? Então também, realmente a galera segura um rojão ali, pra variar. Pra variar, né? Pra variar, ele saiu obrigado. Saiu obrigado. E dizem que um dos principais motivos foi porque a revista Time, que era da Warner, também fazia uma matéria sobre os 50 anos do Superman, que na época tava fazendo, né? A gente tá ficando velho, ele tá com 86 e tava fazendo 50 anos. E parece que a matéria, ela meio que dá uma fala mal dos roteiros do John Byrne. E ele fala, pô, mas peraí, a revista Dime da Warner, que é a dona da DC Comics, tá falando mal do roteiro que eu tô fazendo agora pra revista Super. E aí ele ficou chateado de não terem dado um respaldo pra ele, não ter falado, ninguém ter chegado e falado, não, peraí, não publica isso não, ou vamos, enfim. Quer dizer, não sei se foi esse o único motivo, mas esse é um dos que ventilam por aí, que foi dos motivos que fez ele sair batendo porta, vamos colocar assim. Pra variar. E aí, ele tinha feito aquela passagem polêmica, né, que ele fez o Superman matar, né, os kryptonianos da dimensão compacta, né, o General Zod e os companheiros dele, ele mata, e aí ele meio que deixa isso pra, como ele saiu brigado do título, saiu de vez, ele não chegou a desenvolver isso. E aí o Jerry Ordway, ele cita isso e ele cita como sendo uma das coisas que eles tinham que lidar, que é justamente esse remorso, esse sentimento ruim que o Superman tinha de ter sido júri e executor, né? Carrasco e executor dos vilões. E é uma coisa que seria tão importante para o Superman quanto é para o Batman, por exemplo, né? De não matar. Né, essa principalmente nesse Superman pós-crise. E eles vão retomando, e esse comecinho dessa fase, que eu não cheguei a ler quando saiu aqui no Brasil na época, eu não era um leitor, assim, voraz de Superman, eu fui pegar mais ali perto da morte, já com Dan Jurgens, foi quando eu comecei a ler mais Superman. Eu não era uma das revistas que eu colecionava, comecei a colecionar depois Superman, não foi uma das primeiras revistas que eu colecionei. Então eu tô lendo, foi a primeira vez que eu li a fase completa do John Byrne, foi quando a Panini publicou. A Homem de Aço eu já tinha lido e relido algumas vezes, mas as mensais era uma novidade para mim. E essa fase pós John Byrne também é uma novidade. Então, eu sei no que vai culminar o que ele fez de ter matado os kryptonianos. Ele vai culminar naquela fase do exílio dele, né? Que a Panini também publicou. Então, mais alguns volumes eu chego nela, que aí vem Erradicador, vem todos aqueles personagens todos aqueles personagens que aparecem depois. Mas esse comecinho eu achei interessante justamente por eles estarem retratando esse Superman com remorso, porque mostra ele angustiado, a primeira história é justamente ele passou algum tempo, algumas horas ou até alguns dias lá na casa dos pais em Smallville, ele simplesmente trancado no quarto sem saber direito o que fazer. Mostra ele tendo lapsos assim de
de concentração, meio sonolento, que é até esquisito, porque o Superman, teoricamente, não precisa dormir, ele não se cansa dessa forma. Sim. Mas aí mostra, ele já vê que já aparece alguns Você problemas. percebe que tem uma coisa errada nele ali, né? Você vai Isso. sentindo. E tem todo esse aspecto psicológico, né, que o Superman tá passando. Você vê que ele não tá bem. E aí tem a volta do Predador, e o Predador não é o mesmo Predador que apareceu nas histórias do Byrne antes, né? Exatamente. A gente ainda não sabe quem é aquele Predador. É claro, eu não li as histórias, mas eu acredito que nossos ouvintes saibam, isso não é um spoiler, né? Já tem quase 40 anos que essas histórias saíram. É justamente o Superman que tá meio que com um problema ali, tá tendo um transtorno, né, psicológico. Transtorno psicológico. Ele desenvolveu aquela nova personalidade, então ele meio que não sabe que ele é o Predador. Você vê que o Predador, ele não é um humano comum, como era o personagem que acabou ficando paraplégico, né? Não é aquele mesmo personagem, porque ele tem uma força um pouco maior, ele tem agilidade maior, ele em alguns momentos ele aparentemente voa, ou pelo menos dá saltos muito altos. Mas até então a gente não tem noção de quem é aquele personagem, né? Porque você fala assim, não, é outra pessoa, ou até mesmo o mesmo personagem, que ele, aqui nesse primeiro volume, ele tá passando por alguns experimentos que ele não sabe que é da LexCorp, para ele recuperar os movimentos das pernas, né? Então, você até imagina que pode ser ele também, mas até então a gente não sabe que no final era o próprio Superman, né? Que era esse Predador. Vamos voltar aqui um pouquinho, pegando essa coisa da saga que você falou, porque eu acho muito interessante, porque, como você acentuou aí, essas primeiras histórias do John Byrne, que faziam essa minissérie O Homem de Aço, né, Man of Steel, elas chegaram a ganhar algumas republicações aqui no Brasil, né, pela própria Abril, acho que a Mitos, igual Moss, todo mundo lançou isso em algum momento e tal. E quando a Panini começou essa coleção, a saga, como você falou, né, cara, acho que a nossa geração ela tem muito carinho e saudade do traço e de algumas fases do John Byrne. Então todo mundo foi ali, caraca, vou poder rever. E uma fase que até então também não tinha sido republicada no Brasil. Como eu falei, essas primeiras histórias sim, tinham sido já saído várias vezes, mas o desenrolar delas não. E o que eu acho, e o que para mim foi uma grata surpresa ao comprar essa coleção foi quando eu chegava nas histórias do Marv Wolfman e do Jerry Ordway. Porque acho que o John Byrne também sempre se esperou, apesar dele ter feito. Engraçado, você falou do quadrinho dos Santos Pé no Chão, mas apesar dele ter feito com todas as aspas possíveis um Superman mais pé no chão, né, do que até então era antes da crise, eu acho que os feitos grandiosos ainda estavam destinados ao Byrne desenvolver, né? E o Marv Wolfman e o Jerry Ordway, eles desenvolveram toda aquela série de coadjuvantes que eram interessantíssimas. E eu acho que se hoje tem uma coisa que eu sinto falta quando eu pego essas edições atuais do Superman, é um elenco de coadjuvantes tão bons quanto você tinha naquela época, sabe? Porque você tinha ali o Perry White com a esposa dele, o drama do filho dele, que era envolvido com gangue. Você tinha ali. Você até comentou quando você falou o negócio do última edição do John Byrne, de uma história do Lex Luthor, que ele pega a câmera e ele filma a Lois Lane, que era um adolescente, e que no final ele fala, eu vou ter que me contentar revendo agora as imagens dela, e que você até lembra que você comentou, poxa, eu não sei se ali o cara botou um volume a mais, né, aumentou demais esse volume, você não pegou pesado demais, mas também é bom vilão ser vilão, sabe? Porque quando eu ouvi você falando isso, eu falei assim, cara, mas é isso, é pra gente detestar é pra gente não ter um mínimo de simpatia por esse cara, a gente tem que achar esse cara o escroto dos escrotos. E eu acho também, aí pegando essa edição que você está comentando, que tudo é um pouco fruto da sua época. Da mesma forma que a gente falou que os Santos, ele é um recorte, né, desse nosso momento, tanto os Santos como Confinada, eu acho que também essa decisão do Superman de matar e disso causar uma dor nele, uma coisa dele ficar assim, sabe, sem saber o que fazer depois, é até meio que um diálogo com uma época que, assim, essa época a maioria dos filmes, quem eram os nossos heróis? Eram os filmes do Rambo, eram os filmes do Schwarzenegger. A era de ouro dos brucutus, né? Exatamente, que era muito fácil você ver esse filme, a contagem de corpos desses filmes, até o Top Gun brinca com isso, né? Ele fica lá fazendo contagem de corpo lá, quantos caras matou, né? Que isso? Um filme
Desculpa. O filme inteiro morria gente pra caramba. E assim, você não tinha nenhuma dó, você não tinha nada em relação. O cara matava e pronto, o cara é o herói e tá certo mesmo, é isso. E você vê o Superman que tem isso, né? Ser o maior herói de todos, no sentido de ser o primeiro, o cara que abriu a legem disso tudo, ser o herói que já passou por diversas fases, então o mais poderoso, né? O último filho de Krypton. Então você vê ele tomar essa decisão e ter uma dor consequente disso, não ser um ato que ele justamente aceita, é uma reflexão muito importante para aquele momento em que a gente estava indo no cinema ver pessoas matarem todo mundo sem maior pingo de sentimento em relação, mesmo aqueles caras sendo quem era, porque aí não sei se, bom, vamos lá, não é spoiler, né? Você é muito velha a história, mas é isso, esses três, o General Zod e seus compassos que ele executa lá na outra terra, eles tinham acabado com toda a população, né? Quer dizer, os caras tinham promovido o maior de todos os genocídios que já tinha tido até então, eles tinham dizimado todo um planeta, então é esses caras que o Superman mata e ao mesmo tempo, depois de matar, ainda fica assim, poxa, mas será que eu fiz a coisa certa, né? Então é muito forte, essa leitura ela é muito forte, quer dizer, dentro de um quadrinho de super-herói, né, com todas as suas cores, com todos os seus socos e supapos, ainda assim você tá ali colocando assim, fala assim, cara, até o maior herói da Terra, pra ele não é uma questão tão simples chegar ali e executar pessoas, pelo contrário, o cara tá mal com isso, né, e aí a forma que aí quando entra, se você pegar também a edição, que estava aqui do meu lado, mas agora já não sei onde eu coloquei. Mas você vê muita. É muito escura, muito sombria. Ah, tá aqui, é muito escura, tem muita coisa, parte escura, sombreada, noite, né? Tem um momento que parece até um pouco mais a história do Batman mesmo, do Demolidor na época também que tava, do que uma história do Superman que costuma ser mais solar, né? Então tem esse. É muito. Você até pega uma. O Jerry Warden mesmo, ele faz vários desenhos do Superman meio cabisbaixo com uma sombra quase cobrindo o rosto dele todo. Então você realmente sente o pesar na leitura que o personagem está passando. É muito boa essa fase, cara. Eu acho. E assim, eu fico pensando nisso, né? Do desafio de um cara como o Jerry Warden, que não era nenhum garoto, já era um veterano ali. Mas assim, o John Barney chega e fala, galera, valeu, fui, se vira aí, sabe? E o leitor tá assim, ué, mas cadê o John Barney, né? Sabe? O cara já tava lendo meio disso, mas as pessoas estavam sendo. Eu acho que, como você que está na saga do Demolidor, eu acho que né, a Ano 7 ela assume logo depois do Frank Miller, né? Isso, é isso? Isso. É imediatamente Então, depois. cara, eu acho que. Sabe, eu tenho a impressão que esse dia na Marvel, na sala de roteirista, o cara falou: galera, o Frank Miller vai sair. Quem for assumir, dá um passo à frente. Aí todo mundo deu um passo pra trás e ficou inocente ali, sabe? Aí tipo assim, aquela situação que ninguém quer falar: não, o cara acabou de fazer um negócio ali espetacular, eu vou assumir isso, vou. Porque eu tenho a impressão que esses caras na época falaram assim: caraca, galera, o Barney não vai voltar no mês que vem, não. Sabe? Deve ter todo mundo se olhado ali e falado: tá, beleza, mas ele já fez deixou um monte de coisa aí, a gente já vê fazendo essa narrativa urbana, vamos trabalhá-la. Então eu acho. E essa edição também tem uma coisa curiosa que tem uma edição com o Mike Mignola desenhando, né, isso cara? que eu ia falar, que o Bernie saiu, o Bernie já não tava, ele já não tava desenhando as duas mensais que ele era, ele tinha assumido, né? Isso, o Mignola, ele chegou a fazer uma daquelas minisséries, acho que foi o World of Krypton, o Mundo de Krypton, que o Mignola desenhou com o roteiro do Joe Byrne, que estava nesses últimos volumes que a Panini publicou, e ele desenha uma história aqui para logo depois o Gary Camel, deixa eu falar o nome dele direito, é o Gary Gamel, assume que é nunca mais ouvi falar dele, ele tem um traço bem ok, não é um traço ruim, não é nada assim não. se destaque, mas que ele assume uma bucha que na verdade todo mundo que assume ali pega uma bucha, né, porque não é fácil, é como você tá falando, como é que eu vou dar continuidade nisso aqui, né? De tudo que o Bernie fez, ainda mais numa saída repentina como teve a dele, né? E assim, pelo menos por esse primeiro volume, eu acho que eles seguraram muito bem a bucha que eles assumiram, né? Ainda vai aparecer quem vai
pegar Action Comics, né, e vai dar continuidade nisso tudo. E aí eu quero ver toda essa construção até a parte do exílio, do mundo bélico, porque todo mundo fala que é uma fase excelente do personagem. A gente tava falando em off que você também tem muito carinho por essa fase, né, Lencinho? Tem, porque eu tava aqui comentando com o Marco, eu tive um grande amigo, tenho um grande amigo de vida que é o Digão, e na época dos sebos, né, que a gente começou a querer completar nossas coleções de formatinho da Abril, ele ia comprar Super-Homem, né, na época o Superman foi chamado Super-Homem no Brasil, ainda, acho que até, eu não lembro se foi no final da Abril ou no início da Panini que mudou. Final da Abril. Final da Abril, Salvo engano, o título mudou de Super-Homem para Superman quando a Abril lançou a linha Premium. Pior que eu tenho aqui, acabei de olhar pra trás e vi, é isso, é Superman, a linha Premium. É isso, aí mudou, mas então era o título do Super-Homem. Era aqueles clássicos de Abril também, né? Que você comprava a revista Amarrador, tinha 24 páginas do Super-Homem, e depois Homem Capitão Átomo. Pô, brincadeira. Mas, cara, mas assim, vamos voltar a falar até de venda de quadrinho em banca, né? Porque assim, se você parar pra pensar, esses quadrinhos do Super-Homem estavam ali na banca todo mês, quando o Batman não tinha quadrinho próprio, né? O Batman foi ter uma continuidade maior com título próprio ali na Queda do Morcego aqui no Brasil, né? Porque foi exatamente. a Liga da Justiça e Batman, que ainda não era um título próprio, né? Dividia com a Liga da Justiça. E aí depois a Batman, e depois Batman Vigilante Gotham, e aí nunca mais ele deixou de ter título próprio aqui no Brasil. Ou seja, mostra então que o Super-Homem estava tendo histórias bem amarradinhas ali, porque tinha esse interesse do público, assim, a galera tava ali todo mês acompanhando, e é uma coisa muito... Vale lembrar também que algumas coisas que a gente, quem é leitor desde essa época e até hoje, ou que, sei lá, começou ali em meados de 90, início de 2000, mas também conseguiu ler coisa de trás, essa fase aqui, ela está definindo os primeiros acontecimentos, ou as primeiras criações de relações desde depois da crise, né? Tudo isso ainda passa por aqui. A edição que fecha, por exemplo, essa série, já me adiantando um pouco, até desculpe, mas que é da saga do Superman, é a número 24, né? Que encerra a primeira temporada, é a primeira vez que o Batman e o Superman vão se tratar como amigos, né? Hoje a gente já tem revista Superman e Batman, sei lá, há 20 e poucos anos retomou esse título, né? E sai até hoje ou para um pouco, mas volta. Sempre você tem uma. Agora, nessa época ainda era. Então você tá. Essa sequência que vai começar agora a partir do Superman 15, vai ter a fase do exílio, que vai vir toda essa coisa do erradicador, do Mongu, né, do mundo bélico, voltando, aí depois volta aí você vai ver o erradicador na Terra, você vai ter mais uma corrida do Superman com Flash, você vai ter a coisa dele, da relação dele se estreitar com a Lois Lane, e você vai ter essa fase áurea, né? Áurea que eu digo longínqua também, do Dan Jurgens, né? Que era um operário mesmo, como vocês costumam falar, um operário mesmo da indústria, assim, um cara que realmente sempre sentou ali na sua cadeirinha, fez o pum, tá aqui entregue, tá aqui entregue, tá aqui entregue. Acho que inclusive um dia, assim, não tô querendo, como é que se diz? Questionar a qualidade de um em relação ao outro. A gente sabe que são artistas bem diferentes. Mas eu diria até um discípulo do John Byrne, no sentido de pegar, de dar uma continuidade àquilo, arrumar a casa, arrumou a casa também. Tem algum momento que ele pega ali, arruma e ele tá. E tanto que ele vira o titular ali. O cara é realmente responsável pelas direções que o personagem vai seguir, que era o que o John Byrne era na sua fase. Ele escrevia os dois títulos, né? O Action e o Superman, que ele escrevia, porque ele tem o Adventures também, né? O Adventures que era o Marvel War. Isso. Então, mas mesmo o Adventures, alguém do Adventures tinha que sentar com ele para se entender para onde a coisa estava indo, e ele que dava o direcionamento. Sim. Então, um pouco depois o Dan Jurgens faz isso. Então, eu acho essa fase uma delícia, cara. Eu acho aí, e por isso que eu falei, não só pela riqueza do Superman, mas todos os coadjuvantes. Tinha ali o Guardião, o Jimmy Olsen, a Lois, o Perry White, a esposa do Perry White. Aí tem uma coisa que o Lex Luthor daqui a pouco isso vai ser na segunda temporada agora, né? A suposta morte dele, que parece tal do Lex Luthor 2. Isso. Mas, poxa, a Supergirl Chiclete. A Supergirl Chiclete. Cat Grant, né? Que também tem um destaque até grande nesse volume, cara, né? Começam a retratar o problema com o alcoolismo que ela tem. Então, a gente brincou lá que saiu do pé no chão para
para o alienígena, só que ele aborda também alguns problemas bem mundanos, né, nessa fase. Como citei aqui esse bate-papo que eu tive ontem, né? Ontem, eu digo, ao dia da gravação, sobre gibis, né? E sobre quem lê gibi, eu sinto falta dessa ousadia. Pô, agora eu vi lá no Instagram do Alexandre fazer Curiosidades Marvel que relançaram Viúva Negra, né? Uma história dela dos anos 80 ou 70, que na capa tá o Nick Fury com charuto. Aí apagaram o charuto do Nick Fury e ele tá com a boquinha torta, assim, meio, sabe, meio sei lá, Alexandre Frota, sabe, tal. Aí tu fala assim, pô, irmão, sabe, a parada é R$ 80, R$ 90, isso não é gibi pra criança, ninguém precisa entrar na banca e vai comprar um gibi de R$ 90. Então por que você tá fazendo isso? Por que você tá com medo de tocar em certos assuntos? Então acho que falta editorialmente muita ousadia. Eu acho que essa coisa que eu percebo que vocês sentem também, eu até brinquei, falei do Maurício no início, mas eu percebo que ele sente também isso muito, tudo me parece muito refogado, né? Olha, vamos pegar aquela coisa que a gente fez 20 anos atrás e requentar. Vamos pegar aquele negócio de 10 anos atrás que vendeu legal e requentar. E vamos botar aquilo de uma forma mais púdica, né? Como se isso fosse uma leitura, às vezes, para pessoas que, sabe, não convivem com pessoas que fumam no meio da rua, ou que se fala de, sei lá, ou que as pessoas namoram, transam, casam, têm filhos, ou têm problemas financeiros, ou problemas com vícios. Então, eu acho que o barato de você ler isso aqui, né, essa saga, você lê essa saga do Superman, essa fase, é que apesar do protagonista ser o cara que vai de Krypton que voa, que tem a visão de calor, o super sopro, a coisa toda, você consegue reconhecer a humanidade naqueles coadjuvantes, você consegue reconhecer sentimentos reais ali, dramas reais, medos reais naquele, sabe? Essa personagem, a Catherine Grant, ela cresce muito nessa fase. Ela tem um caso lá com o Morgan Edge, não sei, acho que já começou, né? Sim. Acho que tá meio que no meio por aqui. Ela tem essa relação. Pô, tem uma história, eu vou voltar um pouco nas edições do Saga do Superman, mas só pra dizer coisas que me destacaram, que é uma história que você descobre que a parceira, aquela policial parceira dele, né? A Margot Sawyer, como é que é o nome dela? Meg Sawyer. Meg Sawyer, você descobre que ela tem uma filha e que o pai da filha, pela justiça, conseguiu que a mãe não visse mais a filha porque a mãe começou a ter uma relação com outra mulher, sabe? E aí você vê isso no meio do gibi do Superman. E é uma policial que você tem carinho, porque ela é meio que ali naquele momento, ela é meio que a comissário Gordon do Superman, né? Ela tá como parceira dele, como aliado, como pessoa que chama ele pra ajudar no perigo. Então, assim, aí você fala, pô, cara, você tá discutindo dramas reais num gibi de entretenimento com a história, com a denúncia social fazendo parte da narrativa, né? Você não para a história para fazer uma denúncia, sabe? Está tudo inserido ali no dia a dia dos personagens, no cotidiano da galera. Então, eu acho essa fase aí realmente não é só para, óbvio que tem a nostalgia, mas foi interessante reler ela desde que ela começou a ser republicana aqui, que acho que foi em 2020, né? 2021. Acho que foi 2021, por aí, né? 2020 para 2021. Exatamente, mas foi rever essas histórias e muitas delas não dá aquela torcida de nariz, falar, isso aí, ó, pô, envelheceu mal, ou poxa, isso aí hoje não cabia mais, não, pelo contrário, poxa, um gibizinho muito bem feito, sabe? Sim. Com muitas questões legais e com esse personagem, como aí voltando a essa edição em si, que a edição 15 é isso, você sente o conflito do cara, você sente o pesar do cara, você sente ele pensando, caramba, bicho, o que eu fiz, né? Como é que eu cheguei a essa decisão? O que me levou a essa decisão, sabe? E isso causa todo um transtorno nele que vai justamente ir para a próxima fase, que é o exílio, que é justamente o cara até abandonando a Terra. Ele fala, cara, eu fui tão esquisito que eu tô com medo de ficar aqui, vou abandonar a Terra, sabe? Então, vai estar obra. E é óbvio que a gente não vai chegar aqui e vai falar que não tem nada atual que preste de super-herói. Tem coisa mainstream que é muito bacana. Teve. A gente fala aqui direto, o pessoal fala do gibi novo do Cavaleiro da Lua, do Jed McKay. Fala dos X-Men, dessa fase Krakoa, que tem gente que ama, tem histórias muito boas, tem histórias ruins, mas é um destaque que os X-Men não tinham há muito tempo, então teve agora o Quarteto Fantástico novo, o Hulk, o Imortal Hulk, então tem gibis novos bons, né? Tem coisas novas boas, a gente não vai ser aquele nerd chato que fala, o que... no meu tempo que era bom. No meu tempo que era bom, só o que saiu ali até o final dos anos 80 que é legal. Não, nada disso, tem muita coisa nova boa. É claro que como
tem coisa nova ruim, como também naquela época tinha coisa. É Naquela uma época indústria ruim. de 60 anos, né? 60 anos de produção Exatamente. ininterrupta, né, cara? Nem sempre vai se acertar. E assim, desculpa. E assim, eu sou um cara que ainda sigo com a curiosidade. Hoje mesmo chegou aqui o Vingadores 2, assim, teve a fase anterior do Do Jason Jason Aaron, não é Aaron. isso? Porque Uhum. assim, tudo bem, eu só vi o pessoal bater. Eu falei, cara, nem vou parar para isso. Essa que tá saindo agora, eu já vi um falar que é legalzinho, outro legalzinho. Eu falei, beleza, vou dar uma chance. Comprei o primeiro número, que é o primeiro número, aquele número dos personagens se encontrando e tal. Uhum. Não dá pra muito ainda entender pra onde vai, mas falei, vou dar uma chance. Aí comprei aqui o volume 2 e 3, porque é isso, a gente vai tentando. Então, sim, tem muita Sim. coisa boa sendo feita, tem muita coisa legal sendo feita. Tem, tem coisas que são antigas, que elas são boas, mas eu sei que são difíceis de você aplicar para uma galera nova hoje, por conta de linguagem, estilo, modo de contar história, que de repente se torna meio que sacal. Às vezes a gente até lê uma coisa que a gente tem um carinho, mas a gente entende, caramba, que essa coisa mesmo, você lê muito tempo e fala, pô, isso aqui é meio sacal e tudo mais. Então, assim, justamente o que você falou, mas jamais, da minha parte, pelo menos, jamais esse discurso do meu tempo que era bom. Eu fico até preocupado de ter tanta coisa nostálgica nas bancas e pouca novidade. Eu queria até que fosse o contrário, sinceramente. Uma das coisas que eu abordei ontem lá foi isso. Falei, cara, é, se o Jubi mais vendido na Amazon tá sendo Spawn e tá todo mundo achando muito bom, alguma coisa tá errada, né, cara? Porque assim, não era pra estar sendo Jubi, mas beleza, quem quiser matar a saudade, comprar, mas, sabe, convenhamos que não é um É pior Jubi da verdade. Image, mas já era meio que uma tranqueira lá atrás, né? Como as ideias, como os conceitos, eu acho até assim, sabe, eu gosto do início ali do Spawn, eu acho que tem várias coisas interessantes, mas sabe, não é a obra, né? Se esse gibi tá mais vendido e o pessoal tá, tipo, soltando fogos, eu não solto. Eu fico assim, poxa, eu realmente queria que coisas novas, sejam brasileiras, sejam americanas, sejam japonesas, mas novas. Japonês, acho que até o mangá é outra parte. Acho que o mangá É, tem muita coisa nova, mas sim. a gente quando vai numa banca e vê as coisas super-heróis, você tem isso. Você tem um monte de coisa relançada, a preço. A saga, eu acho que ela vale muito a pena, o custo-benefício Sim, dela. Acho que todo mundo acha isso, né? Acho que é o melhor gibi em banca sim. para quem lê super-herói de custo-benefício. E as encadernados caríssimos, né? Enfim, aí também já vai ter que fazer um outro episódio, que é análise de mercado e banco É, e sensação, né? Que aí a gente conversa um pouco sobre essas impressões e tal. Mas é isso, galera. Tem muita coisa boa sendo feita, acreditem, acreditem nas suas editoras, vão lá, mas também podendo dar chance também para essas. E pronto, a gente fez hoje um papo assim aqui, né? Que a gente trouxe uma coisa muito recente, foi. que são esses quadrinhos do Leandro e da Priscila, e trouxemos esse quadrinho que também ele é recente no campo também da republicação, né? Isso sim, porque É ele nunca. verdade, é Ele não tá, verdade. ele não tá sendo republicado pela quarta, quinta vez, não. Desde aquela época isso não era. Então, vale muito. E muita gente também, pra gente que leu na época também, muitas dessas histórias não saíram, foram sair naquele formato Sim. abril, né? Que 5, 6 Você páginas. tinha que pegar uma em cada revista, saía na É, Liga da Justiça, Super-Homem, enfim, você tinha que sair catando a ordem das histórias. E exatamente. você falando de Spawn, eu lembrei, o primeiro podcast que a gente gravou foi sobre Spawn, foram os primeiros números de Spawn. Não foi o primeiro Sete Jagunços publicado, mas foi o primeiro que a gente gravou, salvo engano. Eu tenho até vergonha, mas eu vou colocar o link dele no post, porque não tá mais nos agregadores, mas você ainda consegue ouvir no site da gente. Então, se você Boa. tiver uma curiosidade de ouvir a primeira gravação que a gente fez, uma das primeiras gravações que a gente fez, vai lá, tá aí o link no post, você vai ouvir. E já vou pedir desculpa a qualquer coisa, porque isso deve ter sido gravado há uns 7 anos atrás, pelo menos, então tem que relevar muita coisa. Né? Hoje teve nostalgia até no link do post, né? Lencinho, cara, primeiro eu quero agradecer muito a tua presença. A gente já estava Pô, ensaiando essa gravação há um tempão. Ainda não é o episódio que a gente combinou de gravar, mas esse vai sair, porque esse vai ser especial. Então vocês, ouvintes, não perdem por esperar a próxima participação do Lencinho aqui com a gente. E, já cara, estou ansioso. eu quero agradecer demais a tua presença e quero que, para quem ainda não lhe conhece, onde que pode te achar nessa internet de meu Deus? Bom, vamos lá. Antes de falar onde é que vocês podem me achar, só agradecer o convite. Tenho muito carinho pelo trabalho que vocês fazem. Acho muito bacana
essa afeição real pelos quadrinhos que vocês têm. Eu ouço muita dica aqui, eu ouço muitos reviews que me interessam, ouço muitos reviews de coisas que eu já li e concordo, e às vezes também discordo, porque faz parte, mas eu acho importante ouvir a opinião próxima. Mas de ser um canal que às vezes eu sinto falta, né? Acho que tudo bem, cada um pode fazer o que quiser, todo mundo é livre, vamos nessa, galera. Não tô aqui pra julgar valor, não. Mas eu acho muito legal ter um canal que se propõe a falar de quadrinho e fala de quadrinho realmente. Assim, não fala de quadrinho quando dá e bota tudo no meio, né? Bota tudo no balaio. Sei que às vezes vocês citam filmes, eu sei que às vezes vocês citam série, mas é onde eu consulto bastante coisa de quadrinho, é aqui com vocês. Então fico muito feliz pelo trabalho de vocês estarem aí semanalmente com a gente e, óbvio, muito feliz de estar aqui participando também. Uma verdadeira honra, obrigado. Obrigado pela companhia, obrigado pela troca, obrigado por me ensinar, estarem vocês aí me ensinando sempre coisas novas. E que é sempre cara, muito bom. E antes assim de você falar as suas redes, de onde o pessoal lhe encontrar, uma coisa que eu tava até comentando ontem com a minha namorada, que falando que ia gravar contigo, que eu fiquei, foi até pro ar no podcast de Melhores do Mundo, o Igor falando que conseguiu fazer um show no Circo Voador indiretamente através do Pilha, do Sete Jagunços, que você faz parte lá do nosso grupo, e aí, por conta disso, vocês começaram a conversar e deu certo do Igor fazer o show com a banda dele lá no circo, e cara, como é um podcast pequeno, a gente não tem aquela audiência enorme, mas a nossa audiência é bem fiel, mas assim, a gente não ganha dinheiro com isso, mas quando a gente fica sabendo desse tipo de coisa, que direto ou indiretamente, o podcast ajudou um amigo a conseguir fazer um show num lugar icônico como é o Circo Voador, que indiretamente foi através do podcast, e você falando que gosta de ouvir, que aprende com a gente, cara, é a recompensa que a gente tem. Já, a gente não ganha dinheiro com isso, então o que a gente quer é trazer esse conteúdo que a gente, modéstia à parte, acha que tem qualidade, e mesmo que não seja para aquele mundaréu de gente que ouve, mas quem ouve gosta, e assim, essa parte é muito gratificante de estar fazendo um podcast semanal, que a gente sabe, quem produz podcast, tem vários amigos que eu fiz na podosfera que produziam semanalmente ou quinzenalmente e foram abandonando, tal. A gente sabe que não é fácil conseguir gravar, editar é chato e você não tem nenhum retorno financeiro com isso, a gente faz porque a gente gosta, e assim, quando tem essas histórias que a gente fica sabendo de gente que gosta do trabalho da gente ou que consegue, às vezes, realizar um sonho através com uma pequena ajuda nossa, é o que faz valer a pena isso aqui tudo. Mas acho que, o importante é isso, né? Eu acredito na força do coletivo, da gente ter encontros. Que bom que o quadrinho propõe esse tipo de encontro. A banda do Igor, que tocou lá, o Igor Tavares, né, que tocou lá no circo, chama, tem um singelo nome de Prefeitura do Rio. E assim, o quadrinho nos uniu, mas também não é só porque ele é fã de quadrinho, também é o trabalho que ele faz, é uma banda que tem bastante qualidade, que tem a ver com a proposta do Circo Voador, então por isso esteja lá, e por isso até que eu recomendo também, para quem gosta aí de um som bem diferente, ouvir lá a banda do Igor Tavares, que também sempre quando participa aqui contribui bastante com vocês, e eu fico muito feliz, e também fiquei emocionado quando ele me citou, abriu o podcast, ele foi o primeiro a falar, né, primeiro falou desse nosso encontro, e falou também no quadrinista que eu adoro, que é o Daniel Paiva, meu colega também na Orquestra Voadora, que é um outro lugar que eu participo aqui no Rio. Então, agora eu vou falar então de onde vocês podem me encontrar. E sobre essa coisa, já vou começar, Marcos, pegando essa coisa de, poxa, você falar com as pessoas, às vezes não é muito, mas são as pessoas bacanas de você estar falando. E então um dos meus trabalhos é o Instagram, cada um no seu quadrinho, que eu comecei a fazer durante a pandemia em formato de lives, né? Isso ainda no meu canal pessoal, que é @lencinho. Quem quiser me seguir no meu canal pessoal, que tu vai ver Circo Voador, quadrinho, dia a dia, meu enteado Bajuba correndo, é o @lencinho. Eu cheguei há muito tempo lá atrás, só tinha eu, então consegui pegar esse arroba pra mim, @lencinho. E depois eu fiz o arroba cada um no seu quadrinho, justamente para falar de quadrinho com quem tá afim de falar comigo, porque eu ficava naqueles grupos de Facebook que, enfim, cara, acabava com a minha estima, acabava com tudo, era um lugar bizarro de frequentar, sabe? Eu falava, não, cara, por que eu tô falando? Tô falando para 2.000 pessoas, mas tem muita gente hostil que não tá afim de nada que é diferente, que tá aí sim, que tá naquela coisa de do meu tempo era bom, tudo que fazem agora é ruim, ou acabaram com a minha infância, ou qualquer doidice dessa da cabeça.
E aí comecei a fazer o Cada Um no Seu Quadrinho. E aí o legal do Cada Um no Seu Quadrinho, que chegou a ser um evento lá no Circo Voador, e a gente quer fazer uma segunda data esse ano ainda, vamos ver como, mas estamos tentando, é que também ele tem uma coluna semanal na Rádio Roquete Pinto, aqui uma rádio aqui do Rio de Janeiro, quer dizer, quem for aqui do Rio de Janeiro, 94,9 FM, toda quinta, no programa Almanac, eu dou uma dica de quadrinhos lá, ou comento algum autor, alguma autora, alguma coisa assim. E no canal, Marco, uma história curiosa, história de colecionador, é que é o seguinte, ano passado um cara me mandou uma mensagem, em agosto do ano passado, você falou, pô, eu tenho 200 quadrinhos formatinho em Niterói para buscar. Eu falei com o amigo meu, tinha um Uno, eu falei, pô, vamos lá comigo buscar, não sei o que e tal. Aí quando cheguei lá, cara, eram mais de 1000 quadrinhos, formatinho, formato americano, e o cara olhou pra mim e falou assim, ó, só tem uma coisa, ou leva tudo ou não leva nada. Aí eu virei pro cara do Uno e falei, baixa o banco de trás. Aí, aí o cara do Uno falou assim, tomara que não tenha ladeira no caminho, o carro ficou rebaixado. Mas com isso, a brincadeira da parte, eu recebi aqui uma baita coleção da Abril, né, de formatinho. Então, volta e meia, eu tô levando esse material pro arroba Cada Um no Seu Quadrinho, pra mostrar curiosidades editoriais, né? Poxa, aqui é a primeira vez que essa história foi publicada, olha o corte que o cara fez aqui, primeira vez que esse personagem foi aqui. Então, não é uma nostalgia no sentido do meu tempo que era bom, mas é uma nostalgia no sentido de curiosidades editoriais. Então, quem quiser acompanhar lá, que a gente fala de gibi atual, fala de gibi não tão atual e fala também dessas curiosidades. Vai ser um prazer trocar uma ideia por lá. E por fim, meu ganha-pão é estar todo final de semana, ou aliás, estar a semana toda trabalhando para o Circo Voador, onde eu trabalho na comunicação e na produção, muitas vezes como mestre de cerimônia dessa casa icônica, e modéstia à parte, porque eu sei que é icônica, eu sei que é muito importante para a cultura do Brasil. Então faço esse trabalho com o maior carinho, faço questão de dizer que eu sou do Circo Voador, da família Circo Voador, e que é um lugar que já me possibilitou muitas alegrias para mim e principalmente para as pessoas que vão lá toda sexta e sábado, como diz o Tom Zé, aplacar os seus demônios. Então é isso, vocês me encontram aí no Cada Um no Seu Quadrinho, no Lencinho e no Circo Voador, tá bom? Obrigado, Marco, obrigado demais pelo convite. Cara, eu que agradeço. Todos esses links vão estar aí no post, então siga o Lincinho em todos os canais possíveis. Esse material dele ali do Cada Um no Seu Quadrinho é muito bacana mesmo. E é aquela coisa, o cara é fã e ele pega o gibizinho, formatinho, amarelado, com o grampo enferrujado e mostra ali. E isso que é bacana, isso é legal demais. E você vê que ele gosta e que ele aprecia isso e vai estar vai estar aí no post, siga ele lá, que se você não segue ainda, siga, que vale muito a pena. E é isso, valeu, você vamos nessa. já está com as portas abertas, viu, Lencinho? Sempre que quiser, a gente já está com aquele próximo podcast marcado, mas sempre que quiser, você sabe que está de portas abertas, já sabe o caminho, é só aparecer. Pode criar assunto, pode convidar. Eu sei que tem uma galera de parceiro seu aí que faz 2 por ano, né? Tem uns caras que aparecem 2 vezes por ano, outros eu acho que já estão, coitado. Pô, o que eu gostava tanto, que era Pilha do Aranha, eu acho que esse aí, coitado, já nem tem esperança mais. Não tenho nem esperança mais. Adorava, não tenho nem esperança mais, cara. Mas Um dia volta, saudoso Marcelo Miranda, saudoso Vitor Azambuja, onde quer que estejam nos escutando agora, voltem, nem que seja psicografado esse podcast, mas ele tem que voltar. Pilha do Aranha do ano 2099, né? Os caras vão voltar lá no futuro. Bom, e é isso, pessoal, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis, um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br